Pode se assentar? Eu quero, nessa manhã, junto com você, meditar em algo que Jesus nos deixou e que gera esperança aos nossos corações em meio a tantas turbulências, a tantas inquietações, a tantas preocupações. Às vezes a gente se esquece que Ele vive, se esquece que Deus é Deus, se esquece que Ele criou todas as coisas, se esquece que Ele fez promessas. E aí a gente olha para nós mesmos, as nossas limitações, nós olhamos para as notícias negativas, nós olhamos para as implicações que existem neste mundo, e aí logo já nos damos conta do quê? Daquilo que vai tomando conta da gente, a tristeza, a preocupação, a ansiedade. A gente olha esse mundo e, vez ou outra, a gente não encontra esperança nele. Agora, a questão é, será que o mundo produz esperança? E a gente pode já partir para uma resposta. A resposta é não. O mundo não dá esperança. Ele não cria esperança. Ele pode até criar em nós expectativas de esperança, mas essas expectativas logo se frustram. E se nós colocarmos os nossos corações, as nossas expectativas, a nossa esperança em coisas que são visíveis, palpáveis, nós vamos ou estamos fadados ao fracasso. Agora, quando nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e a gente busca nele as respostas para as nossas inquietações, a Bíblia diz assim: então conhecereis a verdade. Olha isso. Conhecereis a verdade. Essa verdade, ela é ampla, ela é abundante, ela é eterna, nunca perece. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando a gente conhece a verdade, e conhecer a verdade é ter contato com a verdade, é viver a verdade, é aplicar a verdade no seu dia a dia. Então isso traz para nós o quê? Vida. Aquela vida que Jesus disse, vida em abundância. A palavra de Deus, ela é poder. Então a gente tem que ter esse entendimento. Se ela é poder, um poder faz algo. Poder faz algo. Destrói fortalezas. Destrói fortalezas. Então eu pego essa palavra, eu trago para mim, e eu vou então buscar nela aquilo que ali na sua essência está, e aplicar na minha vida. É viver a palavra. Não basta ser ouvinte, eu tenho que ser praticante. Eu pego então a palavra e eu vou praticá-la. Eu vou praticá-la. Em meio a tanta desesperança, eu vou olhar para a palavra porque ela produz vida. Quais são as promessas de Deus para mim? Quais são as promessas de Deus para você? São tantas, tantas, tantas. Alguns dizem 7.000, 8.000, 11.000. Eu não vou ficar contando porque 10 já basta. Sabe? Mas o fato é que a Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo está o amém. Quais são as promessas? Elas alcançam todas as áreas das nossas vidas. Qual é a área da sua vida de necessidade que você tem? As promessas de Deus alcançam. E se em Cristo já está o amém, significa o quê? Quando eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, esse viver que eu vivo aqui na terra, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Eu passo a viver o quê? A vontade dele, e não mais a minha. Então, viver a vontade dele é, está escrito assim, faça assim, então eu vou fazer. Ainda que eu fale, mas... E o eu é aquela coisa, né? As minhas vontades que ainda precisam ser transformadas. Eu quero fazer de um jeito, mas eu encontro uma lei. Eu encontro uma lei que é superior, eu encontro a palavra. Estou usando o celular para dizer assim que eu estou me referindo a ele aqui como se fosse a Bíblia. Preciso até trazer minha Bíblia para cá, porque tem que ter um objeto que a gente aponta, né? Mas
Olha, a gente precisa... Traz aí, pastor William. Traz aí que eu vou usar ela como... Essa daqui queima. Né? Olha. Bíblia anotada. Eu tenho que olhar para isso daqui não como um livro apenas, mas como algo extraordinário que foi revelado para mim e para você, para que você viva. Glória a Deus. Então pegue isso, traga para dentro de você, em todo tempo, em todo momento. Você traz isso, e aí você vai conhecer essa verdade, naquela área em específico que você está necessitando. Conhecereis a verdade vos fará livre. E o que essa verdade fala para nós? Mateus 24. Essa verdade, ela traz esperança, sempre, sempre. Ainda que ela aponte para nós as dificuldades que a gente vive no mundo, e Jesus mesmo não nos poupou dessa verdade, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Mas o que ele nos disse para fazer? Então isso depende de mim, não é ele que vai fazer por mim. O que ele disse para eu fazer? Tende bom ânimo. Como que eu posso ter bom ânimo? Bom ânimo é diante de um momento de desânimo, levantar a cabeça e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe? Isso é ter bom ânimo, é você declarar a verdade diante do desânimo. Eu sei que o meu Redentor vive, como Jó disse, e que por fim ele vai se levantar. Pode não ser agora, mas ele vai se levantar em determinado momento. A minha situação pode ser a mais difícil possível. Quando eu faço comparações esse com aquele, enfim, e eu digo assim: nossa, a minha luta é maior que a daquela pessoa. Mas cada um tem a sua própria medida de dor e de luta. E a intensidade nós não podemos medir pelaquilo que a gente vê, porque cada um sofre a medida que pode sofrer. Não só o sofrimento, que a Bíblia diz também, cada um será tentado até um limite. Entenda, nem a tentação pode avançar para além do que é o limite. A Bíblia diz: cada um será tentado e será tentado, mas num limite, porque Deus, no tempo certo, Ele vai dar o quê? Escape. Só que a gente precisa ter uma compreensão do que é a verdade, quem é a verdade, até no aspecto da tentação, que diz assim: ninguém olha a Deus e diga, você está... Não, porque Deus a ninguém tenta, nem Ele pode ser tentado pelo mal. Então, quando a gente se vê diante de circunstâncias das mais diversas possíveis, seja por aflições, seja por tentações, há sempre uma tentativa de olhar Deus e questionar Deus. Mas não é nós, não é de nós, não vem de nós, vem de fora. A gente tem falado bastante sobre isso. Mundo espiritual, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra não é contra pessoas que possuem corpo, mas contra pessoas que não têm corpo, são espíritos, mas são pessoas. E eles atuam nas regiões celestiais, está muito próximo da gente, abaixo do topo das montanhas. Essa região está aqui, ó, atmosférica. Eles estão atuando todo tempo, todo momento, tentando nos desviar do quê? Da verdade. Porque eles sabem, eles conhecem, que se você conhecer a verdade vos fará livre. Então, o trabalho deles é impedir que nós conheçamos a verdade e passemos a viver a verdade. Ele vai tentar impedir. Se nós estamos neste mundo, e este mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, por que eu vou ter que ali criar uma expectativa falsa de que esse mundo vai se tornar o Éden? Não vai. Não vai. Sim, eu tenho responsabilidades, e essas responsabilidades são as mais diversas. Em todos os campos, em todas as áreas, eu tenho que ser responsável. Então, responsabilidade social, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter responsabilidade em vários aspectos. Responsabilidade política. Eu tenho que ter responsabilidade no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Então, as responsabilidades, elas existem.
E nós temos que atentar a ela. Então eu não vou pegar pura e simplesmente aqui, andando com o meu carro, no nosso caso aqui nem acontece, mas eu vejo por aí várias vezes, o pessoal andando com o seu carro, tomando a sua latinha de cerveja e joga fora, fala, me livrei do problema. Não, na verdade aquele problema ficou ali, talvez ele até vai ser afetado por uma enchente, uma coisa ou outra, na volta, no seu percurso de volta. Por quê? É uma mentalidade que não leva em conta a responsabilidade. Eu pego um papel de bala, eu jogo também fora, estou nem aí. Então essa responsabilidade é nossa, a gente tem, a gente deve cumpri-la em todo tempo, em todo momento, enquanto vivemos neste mundo. Mas este mundo jaz no maligno. O que é jaz no maligno? O sistema do mundo está sob o controle e a influência de Satanás. Quando Jesus, ele repreende, não repreende Pedro, mas repreende o espírito que estava atuando em Pedro, ele diz assim, arreda-te dele, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, do mundo dos homens, vontade humana, mundo, esse mundo jaz no maligno. Então, o sistema do mundo, ele só gera desesperança. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? Tem misericórdia de nós. Assim o que a área da educação acompanha aí mais de perto, outras pessoas também da área da educação, né? E esta semana, na verdade, apenas o que é o resultado de um trabalho que está sendo feito por uma comissão chamada CONAI, né? Que discute ali os rumos da educação pelos próximos 10 anos, é isso? E aí, o que se discutiu nesse CONAI, que vai agora ser pauta para, como chama lá, o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? A gente pensa, olha, vamos intensificar a lógica, vamos intensificar a matemática, Não, vamos impedir que as escolas religiosas continuem, vamos promover a diversidade, eu vou chamar de diversidade para não, mas é a diversidade em todos os seus em todas as suas cores. Isso que foi discutido essencialmente, nada mais além disso, nada mais além, toda a pauta ali, os grupos que estavam ali palestrando, dizendo, a gente olha isso e fala, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí a gente tenta olhar para um lugar, tenta olhar para o outro, aí eu vou para cá, eu vou para lá, para onde eu vou? Né? Onde eu vou me esconder? Para onde fugirei? Senhor! E a gente fica um tanto desesperançoso, né? Vendo tudo isso acontecer, porque num certo sentido a gente se sente um tanto impotente. Diante das questões que nos cercam, a gente fala, o que eu faço? E às vezes como igreja, eu acho que a gente assume ali essa intensidade ainda maior pelo fato, como eu vou, sendo igreja, viver neste mundo, como eu posso exercer o meu papel como igreja, de que forma eu posso desenvolver isso? Será que a gente será capaz disso? São indagações, a gente vai fazer essas perguntas, e se a gente se deixa levar por tudo isso, mais desesperança, mais desesperança. Desesperança produz o quê? Ansiedade. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Nenhuma coisa. Fala, não ande ansioso por nada. Aí a gente olha para a igreja, Israel, e vamos pregar sobre evangelização. A gente está falando sobre isso, está estudando as casas de oração, né? Paixão pelas almas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, normalmente, a gente, se a igreja estivesse fazendo o seu trabalho, o mundo todo já estaria evangelizado. Sim. Só que aí a gente olha para a igreja, a condição da igreja, a gente fala, Jesus não vai voltar nunca. Se depender de nós, Jesus não volta. Não volta. A questão é essa. Essa é a questão que a gente, e nessa manhã quero levar você a essa reflexão. Você acha que depende de você? Sim, que ele disse para você ir por todo mundo, mas você acha que ele ia deixar isso ao seu próprio, a sua própria ali decisão, fazer ou não fazer, deixar de fazer ou como fazer? Não. Não. E aí quando então a gente lê aqui Mateus 24, a gente encontra bastante informações
que trazem para nós não só informação, alertas, mas também traz esperança. Esperança. E ali, a gente, olha, tendo Jesus, coloca aqui para mim, Jonathan, que o meu óculos não sei nem onde ficou. Essas letrinhas aqui miúdas. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Sabe aquela coisa que você fala, que você quer mostrar para todo mundo? A casa que você acabou de construir, né? Sei lá, o carro que você comprou, e você quer que todo mundo veja, né? Então, os discípulos estão empolgados e chamam Jesus, Senhor, olha isso, a suntuosidade deste lugar. Pensa no lugar grande, esse templo que eles estão mostrando. Cerca de 140 mil metros. Coisa suntuosa. Olha essa construção. E eles estão mostrando para Jesus essa construção. E o que Jesus responde para eles? Eles estão vendo o quê? Com os olhos físicos, materiais. Olha o que nós temos. Olha a nossa glória. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nossa, balde de água fria. É dizendo assim, vocês estão se importando com coisas que não têm importância. Vocês estão olhando e vendo coisas que não produz alegria, não produz esperança. Vocês têm que ir além daquilo que os seus olhos físicos são capazes de ver. A perspectiva de vocês está errada. E aí o texto continua, ele fala, vai lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, olha só, Jesus levantou uma questão. Aquilo incomodou os discípulos. Aquilo passou agora a remoer dentro deles. Mas espera aí, como assim? Como assim esse negócio vai cair? É impossível. Essa construção, essa glória acabar? Não. Aquilo ficou mexendo. E aí eles vêm e perguntam para Jesus, quando, Senhor, estas coisas se sucederão? E que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Note, Jesus falou de vinda para eles lá atrás, nos versos anteriores? Não. Mas aquilo já levantou para eles, isso diz respeito aos últimos dias. Eles já tinham um repertório, Jesus ensinava eles todos os dias, estava ali com Jesus. Então, olha, Jesus falou um negócio, esse negócio desencadeou ali a busca por informações, e eles estão agora questionando. Quando é que essas coisas vão acontecer? Que coisa? Quando é que essas pedras serão derrubadas? Quando é que tudo isso virá ao chão? Quando é que haverá o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos, dos últimos dias? Ou seja, quando tudo isso vai acabar e vai iniciar a era do reino de Deus pela eternidade. O governo de Cristo. E aí Jesus então responde, verso seguinte, e ele começa a dizer, olha lá, não permita que ninguém te engane. Próximo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O texto continua. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Jesus está falando para quem aqui? Seus discípulos. Quanto tempo faz isso? 2000. Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, se é antes de Cristo, depois de Cristo, então nós estamos em 2024. Então significa que faz 2024 anos que Jesus nasceu, certo? Inaugurou a nova era depois de Cristo. Jesus viveu quantos anos aqui sobre a terra? 33 anos. Ok? Então, está nesse período ali, talvez próximo do fim dos 33 anos, ano 33, 31, 32, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Eles estão perguntando isso e Jesus está falando, olha, haverá o quê? Guerras. Vocês vão ouvir falar. Rumores de guerras. E vede, não vos assusteis. Vocês vão ouvir falar da guerra na Ucrânia. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim.
Se a gente pega um estatístico aí das guerras ou então dos conflitos e relaciona esses conflitos com as mortes que houveram ao longo do tempo, nós vamos ver, voltando aos séculos anteriores, que muitos conflitos aconteceram. Milhões de pessoas já morreram, muitas. Só que o detalhe é que a gente vê uma progressão aritmética, né, Andressa? Ela sabe o que é isso, progressão aritmética. E aí a gente chega agora nos nossos tempos, e essa quantidade de pessoas, nós estamos no século quê? Eu já até perdi as contas, 21? Século 21. No século 21, se a gente faz um comparativo deste com os séculos anteriores, não dá para fazer comparativo em termos absolutos de números de mortos. No nosso século já passa dos 100 milhões de pessoas que morreram por conta de conflitos, seja de guerras. Eu não estou falando nem do outro aspecto que vem depois. Estou falando das guerras. Se a gente volta no tempo, então, naquela época morreu 1 milhão, depois 5 milhões, 10 milhões. E a gente chega aqui por conta desses conflitos, seja de guerra civil. Na China, gente, já morreu tanta gente por conta de guerras civis. E os números são, assim, absurdos. Em tempos diferentes, 60 milhões numa época, 80 no outro. Assim, absurdo. Você fala assim, se uma pessoa morre, já é muito. Agora, quando você olha esse número em termos de milhões, é coisa, assim, extraordinária para nós. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que há uma progressão dessa quantidade, ou seja, hoje morre muito mais do que morreu antes, significando o quê? Que a escalada, ela está no nível crescente, que aponta por quê? Aponta para um tempo do fim. Aponta para um tempo do fim. E Jesus está falando assim, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, ainda não é o fim. Verso seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Também vai lá, faz a estatística sua, você verá que há um aumento gradativo de tremores, terremotos ao longo do mundo, muito mais do que já houve antes. Isso também está apontando para um tempo do fim. Esse tempo está chegando. Os discípulos estão perguntando, quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus está dizendo assim, existem evidências que todos podem perceber. Todos. Desde o mais simples, o leigo, até o mais estudado, é capaz de perceber que está próximo a vinda do Filho do Homem. O tempo do fim está muito próximo. E aí ele fala, isso vai acontecer em vários lugares. E nós vamos chegar num versículo aqui que é tema de discussão. E que levanta para nós aí, não só preocupação, mas também gera culpa pelo fato da nossa incapacidade de atingir aquele objetivo. Vai lá no próximo. Porém, tudo isso é o que? Princípio das dores. Então, entenda, o princípio das dores está, desde quando Jesus falou, ao longo dos séculos, passando, há um aumento gradativo, e esse ele chama de princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Verso seguinte: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Isso aqui aponta para uma coisa. Se a gente olha lá para trás, e a gente vê, por exemplo, na época do Império Romano, o cristianismo ele cresceu. Em vários momentos do Império Romano, quando surgia um imperador mais malvado, havia uma perseguição muito grande contra os cristãos. Passava aquele imperador, entrava um outro, ele não estava nem aí, e a coisa ficava mais tranquila, enfim. Há uma oscilação. Uma oscilação do quê? De perseguição aos cristãos. Certo? Se a gente olhar no mundo hoje, basta você ler os relatórios missionários ao longo do mundo, a gente inclusive tem países que estão classificados como aqueles países mais fechados ao Evangelho. São lugares onde o cristianismo os cristãos são perseguidos, são mortos. Acontece muito na Ásia, na África,
pessoas serem perseguidas, mortas por conta da sua fé. E detalhe, a ONU não fala nada a respeito disso. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Está entendendo? Pode falar da morte de um vereador, de uma vereadora do Rio de Janeiro, falar isso, falar aquilo, mas não fala dos milhões de cristãos que são mortos todos os anos. Porque aí, pouco importa, são cristãos mesmo. Só que mais evidência, isso é evidência. Jesus está falando assim, preste atenção nessas evidências. Olha lá, matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do quê? Do meu nome. Acontece isso com a gente aqui no Brasil? Num certo sentido ainda não, mas parece que a água está subindo. Aguardem. Vamos lá. Não fiquem com medo. Jesus disse, não tenham medo. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Como assim? Sim, é possível. Voltando um tempo atrás, mais uma vez, eu vou usar bastante aqui o Império Romano para mostrar para vocês o seguinte. A forma de ser do Império Romano, ela demonstra para nós o que a Bíblia diz, que a forma de ser do último governo mundial se assemelha à forma de ser do governo do Império Romano. Então, o que acontecia no Império Romano? Olha, teve um tempo que surge um imperador, e a Bíblia vai chamar assim, já há entre vós muitos falsos profetas, mas também muitos anticristos. A primeira figura de anticristo que vai surgir nessa história, e que a gente conta a partir de Cristo para cá, porque antes de Cristo não pode ter anticristo, certo? É só depois de Cristo tem anticristo. Nero, imperador, louco, maluco da cabeça, queria construir uma Roma totalmente diferente daquela que lá estava. Contratou arquitetos, projetou tudo certinho, levou para o Senado e disse assim, olha aqui o projeto de reconstrução de Roma. E o Senado disse assim, não, você é louco, maluco. Nero foi para sua casa, na verdade seu palácio, e ficou rodando de um lado para o outro, pensando como que eu posso levar o meu plano adiante. E vocês conhecem a história, Nero tocou fogo em Roma. Agora detalhe, leia a história, e você verá que dos bairros de Roma, esse incêndio ele perdeu o controle, ele saiu queimando tudo, destruindo tudo. E não era para ser tanto, né? Mas acabou sendo. Todos sabiam do projeto de Nero, o Senado já sabia, instaurou-se a CPI do Senado. Vamos agora processar o imperador. O imperador já sabe o que vai rolar com ele, o que ele faz e por que ele faz. E o detalhe que você tem que prestar atenção é esse. Esse Deus que criou todas as coisas é um Deus que está no controle de tudo, apesar de nós mesmos. Ele está no controle da história, apesar de nós mesmos. Roma era uma cidade grande, mas em todos os bairros, 2 desses bairros, não pegou fogo. Faz esse detalhe. Adivinha? Era reduto do quê? Cristãos. Nero achou a desculpa perfeita e acusou os cristãos de terem sido os que incendiaram Roma. Mas por quê? Ora, na sua defesa, inclusive, ele é bíblico. Ele diz assim, eles pregavam nas praças, constantemente, este mundo que vocês hoje vêem, não existirá mais, porque a terra será consumida pelo fogo. Mensagem de Pedro. A terra será consumida pelo fogo. Haverá um novo céu, uma nova terra. Eles já diziam isso. Eles, várias e várias vezes, eles disseram. Nós é que não prestamos atenção e deixamos correr frouxo. E eles tocaram fogo em Roma, porque, né? Sabe o que aconteceu a partir dali? Você que era cristão, tornou-se uma tocha. Ele pegava os cristãos, enrolava, empalhava esses cristãos, jogava querosene, pendurava nos postes, porque Roma apagou, não tem luz, queimou tudo. Só que os cristãos ficavam queimando à noite, serviam de postes de luz para iluminar Roma. Como exemplo, né, ao que acontece àqueles que tocam fogo em Roma. Olha, a história não para aí, porque ao longo do tempo da igreja, por exemplo, vão surgir perseguições, dependendo do imperador. Tem um desses imperadores chamado Domiciano, e ele é terrível também.
Cristãos, eles vão para os coliseus, eles servem de espetáculo para as feras, são mortos. Houve um tempo de perseguição da igreja durante o Império Romano, que os crentes foram obrigados a queimar, todos eles, os seus livros. Quais livros? A Bíblia. O Antigo Testamento, que já existia, o Novo Testamento, que vai se formando a partir ali dos apóstolos de Cristo, foram queimados. As pessoas estão sendo presas, vão para os seus coliseus, vão servir de espetáculo, serão mortos. Você nega? E aí, um monte de gente começou a negar. O pastor William negou. E o pastor William era lá o bispo de uma igreja. Muitos da sua igreja também negaram, né? E aí vai, um nega daqui, outro nega dali, passa-se o tempo, aquele imperador vai embora, vem outro imperador, ele também não estava nem preocupado quem era cristão, quem era não sei o quê, né? A vida que segue, volta à normalidade. O pastor William volta, abre as pernas e chega ali para os... então, tipo assim, estou voltando, né? Não, você negou a fé. E o pastor William quer voltar como pastor ainda, né? E aqueles crentes que não negaram a fé, que tiveram seus filhos, seus pais mortos pelo fogo, presenciaram tudo isso, não aceitaram isso. E disseram assim: não, você não pode voltar. E o pastor William falou: não, vou voltar. E aí o pastor William volta, e outras pessoas também haviam abandonado a fé, voltam com ele, nasce ali uma outra igreja. E essa igreja, sabe como que ela passa a se chamar? Católica. Sabe o que o termo católico significa? Para todos. Não, nós nos arrependemos, eu sei que aconteceu algo de errado, mas a gente não pode ficar agora à margem, temos que voltar. Essas igrejas foram novamente surgindo, essas pessoas voltando, e o termo católico meio que se distancia do cristão. Esse cristão fica ali, aqueles não, porque não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Bom, a igreja católica, ela vai crescendo, porque ela é para todos, ela é mais inclusiva. É para todos. Não vou entrar aqui na questão da história, quando ela divide e se torna católica, apostólica romana e católica ortodoxa grega. Não vou falar sobre isso daqui. Mas vou ficar só nesse termo católico, para dizer o quê? Muitos, diante da perseguição, negam a fé. A história já provou isso. E Jesus está dizendo: muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já aconteceu, vem acontecendo, continua acontecendo. Existem igrejas que elas são subterrâneas. Na China, eles se encontram nos buracos para orar, para cantar, com medo de serem presos, perseguidos, ou então que descubram que eles são cristãos. Tem que ser escondido. Mas Jesus continua dizendo para os seus discípulos: levantarão-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Em meio a este caos político, religioso que se instaura, é fácil se levantar falsos enganadores. Aliás, o falso já é falso, né? Falsos profetas que enganam muitos. Igrejas e mais igrejas que surgem, mas que de verdade não possuem nada. Esse é um ambiente fértil, né? Enganarão a muitos. Isso já aconteceu, vem acontecendo, vai continuar acontecendo e vai aumentar, e não vai diminuir. A questão é essa. E por se multiplicar a iniquidade, e aí é um ponto importante, a iniquidade, e a gente sabe que pecado é pecado, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não adulterarás, não, enfim, o pecado já sabe, não, sei lá, às vezes você pega lá uma moeda do seu pai ou da sua mãe, você furtou, a Bíblia diz: não furtarás. Mas era dentro de casa, roubo dentro de casa entre família, né? É roubo. Mentirinha, aquela que eu falo, não, só para, tipo assim, assim, não tinha maldade nenhuma, é mentira, é pecado. Agora, quando que a Bíblia diz iniquidade, ela diz assim: é o pecado que se torna oficializado, e que é dito e visto como assim, normal, é comum. Então, já não se vê naquilo um erro, não se vê naquilo um problema.
Então, quando há aumento da iniquidade, é quando o pecado se torna uma coisa normal, comum, contraria a palavra, e as pessoas passam a viver aquilo como se fosse normal. Não querem entrar em mérito nenhum aquilo que seja uma coisa ou outra. Você consegue, como bom empreendedor, você já sabe bem, né? Isso aumenta, multiplica a iniquidade. Olha o seu tempo e veja como isso está hoje. O que não é normal se torna normal, né? O amor se esfriará de quase todos. Aqui é um ponto importante, e esse é um indício muito importante do tempo do fim. Apostasia. O amor se esfriará de quase todos. Hoje nós estamos aqui na igreja, dizemos amar uns aos outros, esquecemos de ler a carta de Tiago, que diz assim: com a mesma boca nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, e com a mesma boca nós amaldiçoamos os nossos irmãos. Quando isso passa a ser iniquidade, ou seja, se torna normal, a gente está no caminho do esfriamento e da apostasia. As pessoas nem se percebem, não há pregação, não aponta o erro, porque as mensagens são apenas para apagar mais o ego. Você é vitorioso. Nós somos em Cristo mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Mas Ele também disse que nós vamos ter aflições. Tenha bom ânimo. Então, um evangelho que é pregado sem a sua própria essência, ou de qualquer jeito, ou para atender interesses de um ou de outro, esse evangelho produz esfriamento. Se você vai para a Europa, você vai ver um esfriamento da fé tão grande de um lugar onde saiu a reforma protestante. Templos enormes. Você olha, é um supermercado agora, Jonas. É um shopping. É um isso, aquilo, não é mais igreja. Víamos aqui recente nos Estados Unidos, primeira igreja batista, não vou falar do lugar, que eu nem lembro também qual é, mas primeira igreja batista, tradicional nos Estados Unidos. Dá para contar 6 gatos pingados dentro daquela igreja enorme, aquela estrutura enorme. Uma secularização, as pessoas não vão mais às igrejas, abandonam da fé, esfriamento. Tudo que acontece nos Estados Unidos chega no Brasil, né? Com 20 anos de atraso, mas chega. Esfriamento da fé. E Jesus continua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí você vai dizer assim: glória a Deus, não serei esse. Pode ser isso? Hã? Eu não quero ser. Eu não serei. E por se multiplicar, vai lá, o próximo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Essa questão da perseverança, ela deve continuar. O meu justo viverá, mas se retroceder, minha alma não tem nele prazer. O meu justo permanece na fé, de fé em fé, de fé em fé, a cada novo desafio, porque eu preciso ter fé no desafio, não é no resultado. O resultado é quando a bênção, chegou, glória a Deus, mas para eu chegar na bênção, houve um percurso, um processo, e aí no meio daquele processo eu estou ali naquela luta, naquela aflição, mas eu falo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou continuar, não vou desistir, vou perseverar. Venci essa é uma fé. Meu justo viverá de fé em fé. Eu vou para a próxima fé. Qual que é o próximo desafio? Eu vou permanecer em fé, crendo, confiando que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que, como Ele disse para Josué: não te deixarei, não te desampararei, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai cumprir o seu ministério. Você vai, porque eu estarei contigo todos os dias. Aí a gente vai, perseverando até o fim. E será pregado, e aqui é um ponto-chave, polêmico. Será o pregado esse evangelho do reino em todo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim.
Olha, e a gente pega essa parte e a gente fica nela. Sim, o esforço missionário é importante. A gente fica triste porque a gente vê as estatísticas e a gente olha que muitos povos ainda não foram alcançados. No mundo hoje existem cerca de 8 bilhões, caminhando para 9 bilhões de pessoas. Os povos não alcançados, ainda que seja um número considerável de povos não alcançados, mas em totalidade de pessoas chega a 200 milhões. Significa que 7 bilhões e 800 milhões já ouviram falar do Evangelho. Talvez a gente olhe do lado de cá, e essa passagem é significativa. O Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Em todo o mundo. Se a gente olha no mapa do mundo, o Evangelho ele parte de Jerusalém. Vem uma perseguição, e sabe por que precisou a perseguição em Jerusalém? Porque Jesus falou: ide por todo o mundo, e os discípulos estavam confortáveis em Jerusalém, ao redor e aos pés dos apóstolos. E aí Deus permite a perseguição. E aí um vai para lá, outro vem para cá. Filipe foge de Jerusalém e chega em Samaria. O que ele faz em Samaria? Prega o Evangelho, cura os aleijados, expulsa os demônios, e um monte de gente se convertendo em Samaria. Aí um outro vai para lá, outro vai para cá, e o Evangelho está se expandindo. Só que o Evangelho, pensa no mapa mundo todo aberto aqui. Jerusalém, centro da terra. Brasil está desse lado aqui, certo? Ó, Brasil aqui, Japão aqui, tá bom? Jerusalém, confins do mundo, Império Romano. O que era domínio do Império Romano? O Evangelho vai, chega na Europa, se expande na Europa. Da Europa vai para onde? Américas, certo? O Evangelho chega nas Américas. O Evangelho já deu a volta no mundo. O Evangelho voltou. Ele vem aqui, ele entra ali, pela Ásia. Milhões e milhões de pessoas se convertendo na Ásia. Milhões e milhões de pessoas se convertendo na China. Ah, missionários fazendo. Ou seja, o Evangelho do Reino já chegou no mundo. Esse é o ponto. O Evangelho já rodou o globo. A evidência mais clara da volta de Cristo. Às vezes a gente confunde dizendo assim: todas as pessoas terão que ouvir o Evangelho. A Bíblia não está dizendo: será pregado esse Evangelho a todas as pessoas existentes no mundo. Está falando assim, e essa é uma tradução, né? O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Está falando dos povos. Está falando de uma questão geográfica. O Evangelho já rodou o mundo, já passou, está agora, por último, se infiltrando fortemente no continente asiático, subindo para a Rússia, e a gente achando aqui que nós somos a última bolacha do pacote, e que não existe pessoas neste mundo pregando o Evangelho, porque nós estamos tão confortáveis com o ar-condicionado, com a cadeira almofadada aqui. Sim, isso serve para nós de desafio, mas Jesus não deixaria isso a nossa responsabilidade direta, essa evangelização do mundo antes do fim, porque foi Ele quem estabeleceu, e Ele tem levantado pessoas aqui e acolá, que estão indo por este mundo. A questão não é se eu ou você está fazendo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer se você fizer ou não fizer. Isso vai acontecer. A questão é de que lado você vai estar. Você vai estar junto com Ele nesse levar do Evangelho pelo mundo, ou você pura e simplesmente estar ali confortável, acomodado, sem falar de Jesus para ninguém. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é que isso vai acontecer, não porque eu tenho que fazer alguma coisa, mas é porque Ele já prometeu que vai acontecer. E quando Ele diz, então virá o fim, olha, então virá o fim. Esse fim, e não dá tempo da gente continuar hoje, na próxima oportunidade a gente fala,
Nós falaríamos ali de 2 Timóteo capítulo 2, você pode ler em casa, já adianta, facilita bastante o nosso trabalho aqui. Aí você vai ler sobre o anticristo. Você vai ler ali 1 João 4. E você vai ver sobre o anticristo, ele diz assim: o espírito de anticristo já está entre nós. Nero foi um, Hitler foi outro. Pessoas que, num certo sentido, encarnam de uma forma muito intensa quem será o anticristo que virá, mas muitos já estiveram entre nós. A questão é que esse espírito de anticristo, ele aumenta a sua atuação e a sua intensidade à medida em que o tempo está para chegar ao fim. Se nós olharmos para o mundo hoje, e você ouve falar de Agenda 2030, globalização, né, isso mais aquilo, tal, tudo isso tem a ver com a instauração desse governo do anticristo. E esse governo do anticristo, quando a gente olha tanta injustiça no mundo, e o Brasil passou a ser aí um lugar de injustiça sem tamanho, pela própria justiça dessa nação. E aí a gente lê Daniel, e Daniel está dizendo assim: o espírito de anticristo, ou o próprio anticristo, ele virá mudando o quê? O direito. Forçosamente, muda o direito forçosamente. Esse espírito de anticristo, ele vem, ele vai atuar de forma o quê? Autoritária. É império. Quem manda é o imperador. A exemplo do que acontecia em Roma. Quem manda é o imperador. Então, quando a gente vê um cenário político no mundo se arranjando de tal forma que um tempo você disse que parecia existir democracias, e que hoje isso daí parece que é relativo, parece não é relativo, e que há imposições. Você vê países ali, governo único, né? Partidos únicos, apenas os que mandam. Tudo isso é uma configuração daquilo que vai se tornar o governo do anticristo. E olhando para o nosso cenário político do mundo, isso está muito próximo. Está muito próximo. Há uma unidade a partir de não se sabe o que ou quem, quais são os órgãos, organizações que promovem essa unidade de pensamento em que todos, e se você fala diferente, pensa diferente, se torna perseguido. Aí fala, não, porque eu não sei o que, são os Rockefeller nos Estados Unidos, ou são os da escola de Frankfurt, né? Tal. Sim, são pessoas usadas por espíritos malignos que estão operando de acordo com o interesse do anticristo, que virá, e quando vir, tudo estará ali já estabelecido. A questão é para nós aqui: de que lado nós estaremos? Ele disse para nós que isso vai acontecer. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E ele disse para nós: olha, até que isso aconteça, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, todas as vezes, façam isso daqui, comam do pão e bebam do cálice, até que eu venha. E esse até é enquanto não vier o fim. Mas preste atenção aos indícios do que está acontecendo, e você verá que o fim está próximo. E quanto mais se aproxima do fim, entenda o seguinte: ou você vai se aproximar mais de Deus, ou você vai se afastar mais de Deus. A questão é, de que lado você estará? Eu vou me aproximar mais de Deus, porque não quero correr o risco da apostasia, daqueles que se afastam porque lidaram com o pecado como se fosse normal, e chega um tempo que eles não poderão voltar. Leia Hebreus 6, impossível que eles se arrependam. E se existe uma coisa que combate esta apostasia, é a preparação do Evangelho, ou seja, calçar os pés, as sandálias do Evangelho, ide pelo mundo, pregar o Evangelho, fale de Jesus às pessoas, anuncie Jesus às pessoas, ministre ao coração delas, não perca oportunidades. Entenda o seguinte:
Deus te chamou, te levantou, te deu autoridade para você fazer discípulos. Então, faça discípulos, quer seja onde for. Não se importe se a pessoa vai querer ou não querer. A questão não é ela querer ou não querer. A questão é que o Deus do universo te enviou. Você tem essa autoridade. Vai e pregue para essa pessoa. Você não estará invadindo a liberdade dela. Você não estará invadindo. Não seja covarde. Porque Deus não te deu o espírito de temor, de covardia, mas te deu o espírito de intrepidez, de amor e de moderação. Mas pregue em tempo, fora de tempo, inste, fale de Jesus, fale de Cristo, ore, intercede pelos perdidos. Não importa o que está acontecendo no mundo, o mundo vai se afundar cada vez mais. O mentiroso vai mentir cada vez mais, aquele que rouba vai roubar cada vez mais, quem mata vai matar cada vez mais. Mas aquele que é santo, aquele que é limpo, se limpa ainda mais. Essa é a nossa trajetória. Se santifique mais e mais e mais. E pregue o Evangelho a toda criatura. Por quê? Está muito próximo. Não posso dizer se será amanhã, nem depois. Porque a Bíblia já diz: o dia, nem a hora, saberemos. Preste atenção nisso, porque o Henrique já teve discernimento disso. O Henrique, uma criança de 7 anos, quando ele estava com 7. Papai, lá está dizendo que o dia e a hora, mas a gente pode descobrir o mês e o ano, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Está falando que o dia e a hora, mas olhando as evidências, você consegue perceber a proximidade do tempo do fim. E o detalhe, onde você vai estar? Com Ele ou sem Ele? Feche os seus olhos. Nós vamos servir a ceia. E Ele diz para nós fazermos isso todas as vezes que nos reunimos em Seu nome. Por que Ele disse isso? Todas as vezes. E por que Ele estabeleceu isso, instituiu isso? É só para reforçar uma mensagem? É só para reforçar uma identidade? Olha, eu sou cristão. Será que aqueles cristãos de Roma foram perseguidos o tanto que foram perseguidos, ao ponto de serem chamados, de intitulados de canibais? E falavam que eles eram canibais por quê? Porque eles se reúnem em reuniões fechadas e lá eles comem a carne e bebem o sangue. Era ceia. Era ceia. Mas para que Jesus estabeleceu a ceia? Ele estabeleceu isso daqui, para que eu e você, diante deste mundo caído, cheio de dificuldades, afetado por espíritos malignos que nos tentam desviar da fé, que enfraquece o nosso físico, diante de tantas e tantas ações, perdemos as forças porque o nosso organismo se descompassa. Os nossos hormônios ficam ali todos descompassados e nós ali já não temos o mesmo vigor, a mesma vitalidade diante de tantas coisas. Ele disse assim: comam do meu corpo e bebam do meu sangue, para que você seja renovado em suas forças físicas, pela fé naquilo que vocês estão fazendo. Porque quem come no meu corpo jamais terá fome, quem bebe no meu sangue jamais terá sede. Então você vai tomar essa ceia hoje, e você vai olhar para as promessas de Deus nas Escrituras, essas promessas que garantem para você um futuro de glória, uma vida eterna na presença de Deus. Mas para além de um futuro, as promessas que diz assim: eu estou com vocês, eu estarei com vocês, eu vou fortalecer vocês na força do meu poder. Então coma deste pão, beba deste cálice, e ao fazer isso você vai dizer assim: eu aceito sobre minha vida, sobre o meu físico, sobre a minha psique, o meu emocional, o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque quem ressuscita é maior, tem mais poder.
tem mais poder. Porque é a gente analisar de uma forma lógica, quem pode mais, pode menos. Se ele pode mais, o Espírito ressuscitou a Cristo dentre os mortos, trouxe a vida. Nessa manhã, o Espírito traz a vida ao seu corpo, ao seu físico, às suas emoções. Então tome do cálice, coma do pão e declare em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tomo posse das bênçãos espirituais que estão ali, disponíveis para mim, nas regiões celestiais. Diga isso com a sua boca, fala, eu tomo posse, eu tomo posse. E ao fazer isso, declare o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está gerando preocupação. Você diz assim, eu sou de Cristo, Ele está em mim, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, o maligno não pode tocar em mim, o maligno não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, porque eu estou em Cristo e Ele está em mim. Eu vivo uma nova vida. Diabo, em nome de Jesus, eu repreendo todas as suas ações, todos os seus ardis, e eu clamo aos céus e eu peço espírito de discernimento, eu peço dom de discernimento de espíritos, eu peço capacitação espiritual, os dons do Espírito, para que eu tenha ainda mais sensibilidade para perceber todas as astutas de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Pai, no nome de Jesus eu consagro o pão, eu consagro o vinho. E nós fazemos aqui como o Senhor disse. Nós comemos e bebemos, anunciando a sua morte, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, nós viveremos pela fé. Pela fé. Pela fé. Aleluias. Pode ser lindo. E você vai louvar a Deus, vai adorar a Deus. Louve e adore com intensidade. Espante tudo aquilo que não é bom. Tire tudo aquilo que não é bom. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de Cristo sobre mim. Do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu declaro o vigor, a vitalidade do corpo de Cristo ressurreto. Aleluias, aleluias. Você vai receber desse cálice, vocês precisam só girar ele. É como se fosse aqui um parafuso, uma rosca. Então você gira, não precisa fazer força para abrir, dá uma giradinha aí, eu não sei se é para a direita ou para a esquerda, mas ele abre com facilidade, certo? E aí você consegue tirar o cálice. O pãozinho está em cima, tem uma abinha aqui que você, abre aqui, com uma mão você consegue fazer. Aí você vai então comer do pão. Segura o pão e levante aos céus, assim que você já abrir aí a tampinha. E você mesmo vai dar graças a Deus, falando assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, eu tomo posse. Eu tomo posse daquilo que aconteceu por mim, pelo que o Senhor já fez por mim. Eu não mereço, jamais mereci, mas eu sou esperto, eu sou sábio, eu tomo posse. Eu tomo posse porque o Senhor já me deu. Então eu recebo em nome de Jesus. Graças eu te dou. Graças eu te dou. As crianças aí também, todas elas ceando. Você que está ao lado de uma criança aí, vê se ela está com o seu pão, ajude ela a abrir ali a tampinha, o cálice. Vamos comer todos juntos. Isso aqui é proteção, gente. Proteção. Proteção, porque quem acha a palavra
haja vida e saúde para o corpo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. É o verbo vivo que desceu dos céus. Aleluia! Todos pegaram? Levante aos céus assim e diga: graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou. Eu tomo posse de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vivifica o meu corpo mortal. Aleluia! Aleluia! Vamos comer? Basta você girar. Nós estamos nos organizando daqui, porque todos os domingos nós vamos cear. Porque, a não ser que a interpretação seja tão diversa do que está escrito, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, não uma vez por mês, não uma vez por ano, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Nós nos reunimos todos os domingos, então nós vamos cear todos os domingos e vamos tomar posse dessa bênção todos os domingos. Levante o cálice ao céu. Graças eu te dou, Senhor, porque o teu sangue me libertou da maldição do pecado. Eu sou livre. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Vamos tomar? E agora nós vamos cantar a Deus. E enquanto cantamos, atentando para a palavra que diz: o Senhor habita em meio ao louvor do seu povo. Então Ele está aqui entre nós, conosco. E numa forma especial, quando você louva. Então cante, cante, exalte ao Senhor. E à medida que vai cantando, vai trazendo para dentro de você a convicção de que você é mais que vencedor. Aleluias. Graças te damos, Senhor. Vamos lá? Ele conhece você mais do que você. Ele conhece sobre o seu interior. Não há nada para Ele impossível. Nada tão difícil que Ele não possa fazer. Oh Deus, me sonda. Tu nos conheces, Senhor. Conheces-me. Todos os meus caminhos. Mesmo quando falho, Teu amor eu sei nunca, me nunca falha. Estás presente Ele habita em nós. a me cercar. Veja isso com fé. Em todo tempo, O Espírito Santo habita. eu sei me amar. Te agradecemos por esse amor, Senhor. Pois sei me amar. Então o que nós fazemos? Prostro-me Se diante da prostramos cruz. diante dele. Vejo o sangue de Em Jesus. gratidão e Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Às vezes o diabo, o Satanás, o inimigo tenta lançar acusações, tentando te colocar contra Deus. Tu és meu guia. Mas Ele nunca vai deixar de
Peça isso. Espírito de sabedoria e espírito de revelação, porque tem tantas bênçãos em você entrar no Santo dos Santos e lá permanecer com confiança, receber misericórdia enquanto lá está e ser capacitado para você mesmo encontrar graça em tempos de necessidade. Entra na presença de Deus, busque revelação, me dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, porque eu não posso ficar com um entendimento tão raso do que é entrar na presença do Santo, do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, e sair de lá assim diferente ou não diferente. Eu sou transformado quando eu entro. Você é transformado quando entra. Tudo é transformado, tudo é mudado. Há poder, a unção, a vida, a alegria na presença de Deus. O Santo do Santo, esse é o lugar. Ele já fez, Ele já consumou, então desfrute disso. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, Ele já fez. o caminho abriu. Você só precisa crer. Tudo Creia. E seja restaurada por estar na presença dEle. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração em Cristo Jesus. Pode estar caindo 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas pela fé você diz: não serei atingido. Aleluia, aleluia, porque Ele está comigo. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, Tu estarás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu preparas, ó Deus, diante de mim e na presença dos meus inimigos, uma mesa farta, aonde a minha alma pode saciar e se alegrar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, glória a Deus. Desfrute daquilo que Ele já fez por você. Aleluias, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este amor com que amou este mundo, ao ponto de enviar o seu único Filho para que Ele morresse por nós. Obrigado, Jesus, porque mesmo sendo Deus, não levou em conta o fato de ter toda a autoridade e todo o poder. Assim mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou a forma humana e humildemente viveu entre nós. Emanuel, Deus conosco. Pela sua obediência, hoje podemos nos dirigir a Ti e entrar no Santo dos Santos. E não só isso, de uma forma extraordinária Tu nos fizeste. E o Senhor mesmo diz: não me envergonho de chamá-lo meu irmão. Meu irmão, você é irmão de Cristo. Pense nisso, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus e te fez irmão junto com Ele. Ele te aceitou nas regiões celestiais. Você está com Cristo, pense nisso, você é irmão, você faz parte da família. E Ele diz: não me envergonho de chamar vocês meus irmãos. Se você pensa
E se há algum pensamento e sentimento ali de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de não ter amor, de não ter uma família, olhe para Cristo, seu irmão, que se esvaziou por você, por amor a você, se igualou a nós, na nossa humanidade, e Ele, como servo de dores, passou aquilo que você passa, que eu passo, que nós passamos. Ele sabe o que é sofrer, Ele conhece o seu sofrimento, porque Deus, como Deus, não pode sentir o que você sente em termos de humanidade, mas Ele se iguala a nós, e ali Ele sentiu a nossa dor, as nossas tentações, Ele sentiu, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que você hoje pudesse ter vida, e vida em abundância. Aleluias. Há alguém entre nós que quer fazer parte dessa família e se tornar irmão de Jesus, irmã de Jesus? Tem alguém aqui que ainda não é e não faz parte da família de Deus, mas que nessa manhã entende o recado do Espírito e diz assim: eu quero hoje, a partir de hoje, fazer parte dessa família divina? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Senhor, acompanha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou fazer apelo sempre. Eu vou fazer apelo sempre. E você quem tem que atender. A minha função é fazer o apelo. E a função sua que está aí é atender. Se tem alguém que ainda não faz parte da família de Deus, hoje é o dia de amanhã não pertence a você. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre o seu amanhã segundos depois. Só que a questão é você poder decidir enquanto pode em fazer parte da família de Deus, em fazer aquilo que a Bíblia diz, se arrepender dos seus pecados. Sim, somos todos pecadores, fomos todos pecadores, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe. Todos os homens pecaram, e a Bíblia diz que carecem da glória de Deus. Todos. E quando nós confessamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós nos arrependemos de todos os pecados que já cometemos desde quando chegamos a este mundo, os que ainda iremos talvez cometer, ainda que não queiramos. Mas você confessa e diz: eu me arrependo. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Esse entendimento de que você é pecador é o mais importante, porque você se arrepende de tudo aquilo que fez, mas reconhece a graça e misericórdia de Deus, que limpa todos os seus pecados e lança eles todos no mar de esquecimento, deles não se lembra mais. Aleluias. Eu quero orar com você, para que essa decisão não seja roubada do seu coração e da sua mente. Eu vou dizer umas palavras e eu quero que você repita. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados, passados, presente e futuro. Eu entrego o meu coração a Ti. E eu confesso que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Hoje eu sou livre, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Se existe festa nos céus, nós fazemos festa aqui também. Aleluia!
de Jesus, eu apresento essa vida que hoje se entrega a Ti. Hoje chegou salvação nessa casa. Escreve o seu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Esse livro que o Senhor mesmo escreve com suas próprias mãos. E o seu sangue. Aleluias. Guarde, Senhor, a mente, o coração, os caminhos que virão, as dúvidas que surgirão. Nós anulamos o nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha sobre ela e faça dela, ó Deus amado, um instrumento poderoso em suas mãos. Que seja um instrumento de salvação, seja um instrumento de pregação, seja uma evangelizadora que anuncie a mensagem do reino de Deus e a sua justiça. Espírito Santo, encha essa vida, encha e habite nesse coração, como a palavra diz que assim aconteceria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Diga assim: glórias eu te dou, ó Deus. Nós te louvamos. Obrigado por tão grandiosa salvação. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga para ela que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Aleluia. Aqueles que são membros da igreja devem permanecer. Nós instauraremos a nossa assembleia daqui a 10 minutos, ok? Então você que é membro, permanece. Você que ainda não é membro, se torne membro, né?